Muito bem, amigos, vamos dar continuidade à nossa matéria. Nossa matéria de direito penal. Nós estamos falando do Código Penal, estamos na parte especial, lá do artigo 121 ao artigo 361, trabalhando os crimes em espécie. Nós estamos no título 11 dos crimes contra a administração pública. Passamos já pelo capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. E agora nós estamos no capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Já foi o crime de usurpação de função pública do 328, já passamos pelo crime de resistência do artigo 329, passamos também pela desobediência, crime do artigo 330, passamos pelo crime de desacato do artigo 331, passamos também pelo crime de tráfico de influência do artigo 332. É a hora da gente falar de um crime novo, mas é um crime que, dos crimes contra a administração pública e dos crimes praticados por particular contra a administração em geral, é um dos que mais caem. Eu estou falando do crime de corrupção ativa. Sim, corrupção ativa, porque corrupção passiva nós já trabalhamos. Corrupção passiva já foi, é crime praticado por funcionário público contra a administração, tem aqui uma relação de dupla face, né, com a corrupção ativa, mas aqui é um crime diferente. Então nós vamos agora dar uma analisada nesse tipo penal. Primeira coisa, né, pessoal, nós temos que ir para o dispositivo legal. Artigo 333 do Código Penal Brasileiro. Ali está. Artigo 333. Vou dar uma refrescada aqui. Corrupção ativa, então, artigo 333. Vamos dar uma olhada? Venham comigo, por gentileza. Vocês vão ver que lá diz: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo o dever funcional. Estou apresentando então a vocês o tipo penal. Feita essa apresentação, certo? Que eu chamo de número 1, a gente tem 2 agora, que é a introdução. Introdução. Para falar da introdução, amigos, eu preciso conduzi-los até um outro artigo. Eu preciso conduzi-los até a parte geral do Código Penal. Nós precisamos entrar lá no artigo 29. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo no 29, vamos lá. (29)
O artigo 29, ele se refere ao concurso de pessoas, não é isso? Onde diz lá claramente, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. O que esse artigo quer dizer? Ele quer dizer que o nosso Código Penal, ele adotou uma teoria para os envolvidos em um fato criminoso. É a chamada teoria unitária ou monista. Ele estabelece que as pessoas envolvidas por um fato criminoso vão responder pelo mesmo crime e nas mesmas penas. Então, por exemplo, se A e B matam C, o A responderá pelo artigo 121 e o B também pelo 121. O A responderá pela pena de reclusão de 6 a 20 anos e o B também por reclusão de 6 a 20 anos. Não importa quem esfaqueou e quem emprestou a faca. Não importa quem deu o tiro e quem vendeu a arma. Certo? O crime é um só, os envolvidos vão responder por aquele crime e naquelas penas. Todavia, essa teoria unitária monista, ela acaba sendo regra. Ela é regra, pessoal. Nós temos aqui, no crime de corrupção ativa, a adoção da chamada teoria pluralista. Por quê? Porque assim como algumas outras exceções, o fato vai ocorrer, mas os indivíduos vão responder por crimes distintos ou por crimes e penas distintas. Um outro exemplo, para vocês entenderem. O fiscal aduaneiro que facilita o contrabando ou descaminho, ele não vai ser partícipe do contrabando ou descaminho. Quem praticou o contrabando vai responder pelo contrabando. Esse fiscal aduaneiro responderá por facilitação ao contrabando. Um vai ser pelo crime do artigo 334-A. O outro vai ser pelo artigo 318. Exceção à teoria unitária monista. Teoria pluralista ali. A mãe, a gestante, o indivíduo que pratica aborto com o consentimento da gestante. O crime é um só, é o aborto. A gestante vai responder pelo quê? A gestante vai responder pelo crime de autoaborto, por ter consentido que alguém provocasse aborto nela. O sujeito não vai responder pelo mesmo crime, vai responder por provocar aborto com o consentimento da gestante. Ela vai responder pelo artigo 124, o sujeito pelo 126, e as penas, inclusive, são diferentes. Ou seja, é outra exceção à teoria unitária ou monista. Certo? E a outra exceção está aqui. Por quê? Porque o fato é um só, é corrupção. Se eu, particular, oferecer vantagem ao funcionário público e ele aceitar, o fato é um só, é corrupção. Se eu fosse aplicar o artigo 29, teria que ser corrupção para os dois, mas não. Preferiu o legislador dar penas distintas, dar crimes distintos. O funcionário público que recebeu a vantagem indevida entra no crime do artigo 316, corrupção passiva.
crime praticado por funcionário público contra a administração. O particular que oferece a vantagem adentra no crime de corrupção ativa. Artigo 333. Certo? A gente tem que cuidar esses detalhes. Então, vocês já entenderam que aqui não é uma teoria unitária monista. O particular não vai responder junto com o funcionário público. Serão crimes distintos. A pena, claro, a pena é a mesma. Certo? A pena é a mesma. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Isso o legislador entendeu por bem manter. 3. Objetividade jurídica. A objetividade jurídica aqui, meus amigos, obviamente é a administração pública, certo? A administração pública que não possui interesse no sentido de que os particulares sejam o tempo inteiro tentados com ofertas mirabolantes e com atos que possam o tempo inteiro fazê-los corromper. Isso é a objetividade jurídica. Bom, ela nunca foge, né? A objetividade jurídica, ela sempre acaba sendo a administração pública. Isso aí não foge. Agora, a gente tem o objeto material, que é o número 4. Objeto material. O que é o objeto material, amigos, do crime de corrupção ativa? Vejam que nós não estamos falando mais em pessoas. Agora nós também não estamos mais falando em função pública. O objeto material agora é a vantagem indevida, certo? É a vantagem indevida. Essa vantagem indevida, meus amigos, não quer dizer necessariamente uma vantagem econômica, embora na maioria dos casos vai ser a vantagem econômica. E aí veio já a questão em prova. Já veio questão em prova dizendo assim, ó. E se o particular propõe valor distinto? Ou seja, chega o funcionário público e diz, olha, eu quero R$2.000. O particular diz, eu te dou 1.000. Ou seja, dá para dizer que ele não ofereceu nem prometeu, mas ele propôs, contrapropôs. Essa contraproposta, meus amigos, a título de doutrina e jurisprudência, caracteriza a corrupção ativa. Cuidem isso.
E por que caracteriza a corrupção passiva, ativa, pessoal? Porque essa contraproposta não deixa de ser um oferecimento. Olha, eu não aceito teus 2.000, mas eu te ofereço 1.000. As chances de corromper o funcionário público são as mesmas. Não muda. As chances são as mesmas. Certo? Cuidem isso então, que isso já caiu em prova. Dando sequência. Núcleos do tipo. Núcleos do tipo. Ao todo, são 2, né? Oferecer, prometer, certo? Sabemos também os significados de cada um desses verbos. Oferecer é propor, prometer obrigar-se a entregar futuramente. Obrigar-se a entregar futuramente. Isso tudo, amigos, a quem? A quem é direcionado? A esse cara aqui, né? A esse sujeito, ao funcionário público. Certo? Lembrando que nós estamos falando aqui de um tipo penal misto alternativo. O que isso quer dizer? O que quer dizer tipo penal misto alternativo? Significa, amigos, que se ele oferecer e depois prometer, ou se prometer e depois oferece, o crime é um só. Agora, é claro, se praticou os 2 verbos, eventualmente, na hora da dosimetria da pena de 2 a 12, a pena ela vai se afastando do mínimo e ela vai chegando até o máximo, né? Ela vai chegando até o máximo. Mas veja que questão interessante aqui, né, pessoal? Vejam que questão interessante e peculiar também. Porque não basta oferecer vantagem a funcionário público, nem prometer a vantagem a funcionário público. Tem que ser para que ele faça o quê? Vamos pegar lá no 333.
Se for a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. E aí, coisas muito interessantes eu tenho a dizer a vocês. Significa, meus amigos, o que aqui? Primeiro, que esse crime é de forma livre. O funcionário pode dizer, olha, estou lhe oferecendo 5 mil reais para não fechar o meu estabelecimento. Estou lhe oferecendo 2 mil reais para que não me mantenha aqui preso em flagrante. Pode. Assim como ele pode dizer, opa, caiu aqui em cima da mesa essa joia valiosíssima, não é minha. Ou seja, com gestos também. Então lembrem que esse crime, corrupção ativa, ele é um crime que geralmente é praticado de forma livre, embora na maioria das vezes não é preciso nem insinuar, basta oferecer ou prometer. Agora, cuidado é com isso aqui, ó. Muito cuidado com isso aqui. O ato de ofício tem que ser para praticar um dever funcional. Caso contrário, meus amigos, o que nós vamos ter é crime impossível. Caso contrário, é crime impossível. Exemplo, tá? Exemplo. O sujeito tem um inquérito policial nas suas costas. Ele quer que esse inquérito seja arquivado. E ele oferece dinheiro ao funcionário público. Só que ele oferece dinheiro ao servidor administrativo do Ministério Público. Pergunto, qual é a chance que o servidor administrativo do Ministério Público tem de arquivar um inquérito? Nenhum. Então, nesse caso, nós não vamos ter crime. Nesse caso, nós vamos aplicar o artigo 17 do Código Penal. Artigo 17, que é o crime impossível. Muitos vão lembrar, quem está estudando bastante afinco vai lembrar. Aqui está crime impossível. Não se pune a tentativa como por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade, estou daqui a uns 5 minutos, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Aqui está, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio, ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Aqui o meio é impossível. Por mais que o indivíduo queira, por mais que ele tenha a intenção, ele não vai conseguir que ocorra o arquivamento do inquérito. Por mais que ele queira, não vai conseguir. Se deram conta disso? Então, nesse caso, não há corrupção ativa. Também não há corrupção ativa, senhores, se houver ilegalidade. Por exemplo, o sujeito particular oferece um relógio para um delegado para que ele revogue a prisão preventiva. Sejam honestos, vocês estudiosos de processo penal. Delegado de polícia pode decretar prisão preventiva? Não, não pode. Assim como ele também não pode revogar a prisão preventiva. Ele não pode decretar e ele não pode revogar. Se deram conta? Perceberam isso? Só que nesse caso, vamos supor, para não ser crime impossível, né? Vamos supor que já está decretada a preventiva pelo delegado. Então, nós estamos falando aqui da ilegalidade. Ok? Muito bem.
Temos mais coisas a falar a respeito da corrupção ativa, mas não é agora o momento. Vamos fechar o bloco, vamos dar uma relaxada, tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta, certo? Até daqui a pouco, aguardo vocês. Valeu, tchau, tchau.